Como dar feedback para o funcionário? Se você não treinar o seu feedback, talvez até o seu elogio atrapalhe o seu funcionário. Porque com o seu elogio errado, ele pode entender que o que ele tem que fazer mais vezes, na verdade, é uma coisa irrelevante para você. E aquilo que é realmente importante, ele deixa para trás. Para você fazer um feedback, seja negativo ou positivo, é interessante você utilizar a técnica do SCI para deixá-lo bastante específico. E não para fazer uma coisa subjetiva, etérea. Por exemplo, falar você foi um excelente trabalho. É difícil para a pessoa entender o que é o excelente. Ou então se você fala você foi muito ruim, o que é o ruim? Então a técnica do SCI te ajuda a deixar com um feedback mais objetivo. Ele vai falar na verdade para você prestar atenção em 3 coisas: situação, comportamento e impacto. Deixa essas 3 coisas bastante objetivas, que é mais fácil para a pessoa entender o que ela fez certo e o que ela fez errado. Bem, primeiramente, muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Hugo Leonardo e o nosso objetivo é inspirar você, líder, a construir um mundo melhor através de pessoas e negócios. Esse aqui é o segundo vídeo que a gente fala sobre como dar feedback a um funcionário. No primeiro a gente falou sobre como ter a mentalidade de dar um feedback e não simplesmente chegada no feedback. Como você pode fazer para se preparar diariamente para dar esse feedback. Você pode começar a se preparar para dar um feedback daqui a um mês, você começa a se preparar hoje. E essa preparação é contínua. Bem, eu vou deixar o link do vídeo no fim desse vídeo aqui. É bem interessante você assistir para se preparar para realmente dar feedbacks. E o nosso objetivo aqui é falar de maneira mais clara o que você tem que fazer para dar esse feedback. Agora é de maneira mais objetiva na hora do feedback. E como eu estava falando, a técnica do SCI pode te ajudar. Como que você pode deixar bem clara a situação? Imagine que uma pessoa falou muito bem durante uma reunião e por ter falado muito bem, você quer que dá um feedback para ela, que ela falou muito bem. Então você pode começar, olha, na reunião de antes de ontem, fala a hora, fala a situação. No fim da reunião, quando você começou a falar, quando você começou a apresentar aquele projeto tão especial que você tem dado tanta atenção há tanto tempo, o projeto X. Então eu coloquei bem claro qual foi a situação. Quando você começou a falar, principalmente a partir do terceiro slide, quando você começa a utilizar aquela metáfora tão interessante que você falou, tá vendo? Eu coloquei muito claro aqui qual que é o comportamento. E por que isso foi bom? Quando você começou a falar, todo mundo deixou o celular na mesa e começou a olhar para você. Principalmente o nosso principal cliente. Ele deixou o celular na mesa e começou a olhar para você. E isso é muito importante para a nossa empresa, ter a atenção dos clientes. Percebe que foi muito clara aqui a situação, o comportamento, o impacto. É diferente de falar, olha, a tua apresentação ontem foi muito legal, foi muito boa. O que efetivamente a pessoa fez de bom? E eu poderia até detalhar isso mais. E a mesma coisa para as coisas negativas. Tente deixar da maneira mais possível detalhada. E um risco que as pessoas correm, independente de tentar deixar detalhado, é o risco de esquecer de focar na ação. Quando você for dar um feedback, preste atenção se você está falando sobre a ação ou sobre a pessoa. Quando você fala sobre a pessoa, na verdade você cria um conflito desnecessário para você. A pessoa começa a se defender, ou então ela começa a se frustrar, ela começa a arrumar maneiras de se defender para evitar o confronto com você, para mostrar que é uma vencedora e esquece de pensar no mais importante que é o futuro, as próximas ações. Imagine que você queira dar o feedback para uma pessoa que tem chegado atrasada nos últimos dias, nas 2 últimas semanas ela tem chegado atrasada. E ao invés de você falar assim, olha, você tem chegado atrasado nas últimas semanas, eu tenho percebido isso através dos registros aqui de entrada, isso não é interessante para a gente, para o nosso negócio, você está perdendo algumas reuniões, percebe que eu estou deixando claro aqui o impacto? Agora imagina se eu falo assim, você é uma pessoa atrasada, você sempre se atrasa, você é uma pessoa, você é o atraso. É diferente aqui, em vez de falar da pessoa, em vez de falar da ação, eu estou falando da pessoa. E é importante você tomar cuidado com essas palavras superlativas. Você é, nunca, jamais, sempre. Essas são expressões perigosas. E eu sugiro realmente que você tome muito cuidado quando for utilizá-las. Porque quando você fala você é, sempre, jamais, a tendência é que a pessoa comece a pensar, poxa, será que é sempre mesmo? Mas há 2 meses atrás teve um dia que eu não atrasei, então não é sempre. E se você falar jamais, será que é jamais mesmo ela vai conseguir chegar na hora certa? Porque a pessoa pode pensar, não, eu sou capaz sim. Então ela esquece de olhar para uma proposta de ação e ela começa a pensar o quanto que você está errado no seu julgamento. Percebe? E até para você mesmo. Se você quiser avaliar si, dar um feedback para você mesmo, como você está indo na sua própria vida. Cuidado com essas palavras superlativas. Eu sou, eu jamais vou conseguir. Imagine, por exemplo, alguém que queira namorar
e aí fala, não, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. É uma palavra superlativa e desnecessária. Bem, seguindo as reflexões aqui, existem alguns vídeos sobre como dar feedback para as pessoas que falam assim, vai direto no assunto, não fica enrolando muito não. Mas eu trago para você uma outra reflexão. Ao invés de falar rápido ou fala devagar, fala de um jeito que a pessoa vai te entender. Ou seja, adeque a sua maneira de falar à maneira do seu liderado ouvir. Independente de falar rápido ou devagar, tem pessoa que gosta que você vai e conversa sobre a família, conversa sobre o futebol e dá uma risadinha antes e depois entrou no assunto. Tem gente que é um pouco mais objetivo. E é interessante que você, para ser um bom comunicador, um bom líder, tenha essa sacada de entender como que a pessoa quer ser ouvida, como que a pessoa quer conversar. E existem, na verdade, algumas teorias sobre perfis comportamentais que podem te ajudar nisso. Eu realmente te indico que você passe a estudar sobre isso, perfis comportamentais. Porém, independente de estudo de perfil comportamental ou não, vou te dar uma dica que é até mais poderosa, que eu acho que deveria vir antes de qualquer estudo de perfil comportamental, que é passe a querer realmente se aproximar das pessoas. Tenha interesse real e legítimo de ser uma pessoa mais próxima da sua equipe. Ao invés de um líder distante, queira ser um líder próximo. É claro que você não vai ser um colega, você vai continuar sendo líder, mas tenha um interesse real de entender as dores, as alegrias das pessoas, o que as motiva, o que as deixa satisfeitas. Isso vai fazer você entender não perfis comportamentais teóricos, mas o perfil comportamental que está ali, ao seu lado. E sim, se você quiser entender o perfil comportamental, acho interessante, sugiro até você dar uma estudada no perfil DISC, nos perfis DISC, que é uma forma rápida e bem prática. Interessante também de você entender os 4 principais perfis comportamentais das pessoas. Eu também tenho um vídeo, separei para vocês, um vídeo chamado Como Lidar com Pessoas Sistemáticas. Eu fiz e também tem 4 dicas práticas para lidar com pessoas mais técnicas sistemáticas. Vou deixar ele aqui no fim desse vídeo, o link. Porém, essa primeira dica que eu dei para vocês, eu acredito que essa tem um peso maior. Se aproxime das pessoas de maneira humana e não só como um chefe. Bem, a partir disso você pode pensar em 2 maneiras de aproximar-se das pessoas, 2 maneiras de aproximar-se e dar esse feedback, utilizando 2 ferramentas. Uma ferramenta é a pergunta, outra ferramenta é a resposta. Em alguns momentos, quando você vai dar o feedback, é interessante você não falar direto o que você pensa, mas perguntar para a pessoa qual que é a opinião dela sobre a situação. Em outras situações, é interessante você ir direto com a resposta. Cada uma dessas ferramentas tem seus prós e contras. Eu vou falar um pouquinho aqui delas para você entender quando utilizar. Em determinadas situações, a gente sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, eu sei que tem que chegar no horário do trabalho. Não precisa me ensinar o que é chegar no horário. Eu sei o que é isso. Porém, existem algumas situações que eu não sei. Imagine, por exemplo, que eu queira aprender a mexer no computador. E para mexer nesse computador, eu tenho que saber alguns determinados comandos, alguns programas. Se você não me falar, eu não sei. Bem, as perguntas elas podem ser muito úteis nesse primeiro processo, quando a pessoa já sabe o que tem que ser feito, mas ela precisa de muito mais um processo de convencimento. E às vezes esse convencimento é dela para ela mesma. Então você pergunta, e aí como que você pode fazer para chegar mais cedo? Qual atitude você tomou que você não tomou, que você precisa tomar, que você não tomou ainda, que pode te ajudar? O que tem acontecido que tem te atrapalhado? Percebe que aqui é muito mais um processo de convencimento, de entender a situação, do que efetivamente você ensinar a pessoa a chegar cedo. Então, nessas situações em que há um grau muito maior de convencimento do que de ensino, a pergunta pode ser interessante. Por outro lado, quando a pessoa quer aprender a mexer num programa e ela aperta o botão errado, se você perguntar para ela qual que era o botão certo, se ela não souber qual é o botão certo, não adianta. Não adianta você fazer pergunta, ela simplesmente não sabe. Nesses casos é interessante você já chegar com a resposta. Não, na verdade você tinha que apertar o botão A e não o botão B. Por isso que o programa não funcionou. Então, de maneira geral, a gente poderia aprofundar, mas eu quero deixar primeiro uma visão geral para vocês aqui. Pensa nisso. Coisas que já são estabelecidas, que a pessoa sabe, você utiliza a pergunta. Coisas que ela já sabe e precisa de um convencimento, você utiliza a pergunta. Quando ela não sabe, você utiliza a resposta. E utiliza essas 2 ferramentas no seu feedback. Bem, continuando, existem algumas pessoas que são muito boas na argumentação. E talvez esse líder que seja muito bom na argumentação, ele pode gerar um efeito contrário do que ele quer. Imagine que ele quer argumentar que a pessoa é muito ruim em determinada situação.
mostrar para ela que ela não está tendo um bom desempenho. Porém, pode acontecer que ele argumente tão bem, que ao invés de ele motivar a pessoa para modificar, ela na verdade gera uma pessoa frustrada. Ela gera uma pessoa sem ação, que somente está triste. O que eu quero dizer é que é importante você dar para a pessoa uma reputação para ela cuidar. Isso não sou eu quem falo. Dale Carnegie também falava isso. Quer dizer, quando você for argumentar que a pessoa fez alguma coisa ruim, demonstre para ela que existe ainda uma escapatória. Existe uma maneira de solucionar aquele problema. Não é simplesmente você convencendo que ela é inútil, que ela não vale nada. Não é isso de jeito nenhum. As coisas deram errado, mas existe sim uma forma de consertar. Dá o espaço para ela. Porque o feedback, no fim das contas, não é você querer ficar parado no passado. É você querer olhar para o passado e modificar o futuro. Dê espaço para esse futuro acontecer. Bem, continuando, cuidado para que a sua memória não atrapalhe o seu feedback. Talvez você tenha uma memória excelente e lembre de muita coisa que as pessoas não consigam lembrar. Porém, quando você for dar o feedback, se você dá feedback sobre muitas coisas ao mesmo tempo, pode ser que a pessoa simplesmente esqueça o que você está falando no fim. Ela foca só na última coisa que você falou, ou então ela foca só naquilo que impacta mais ela emocionalmente. E aí, por mais que você tenha uma excelente memória, a pessoa não consegue fazer o mais importante do feedback, que é tomar uma ação nova. Então, é interessante você focar, vai devagar, fale poucas coisas no seu feedback, mas aprofunde-se nelas. E aí é interessante também você pensar na frequência do seu feedback, porque se o seu feedback demorar muito para acontecer, você naturalmente vai acumulando mais dicas, mais conselhos para dar, mais feedbacks positivos ou negativos. Então dê feedbacks frequentes para você conseguir focar. Isso ajudar a pessoa a realmente tomar ação sobre o que você quer e não esquecer sobre o que ela está falando. E por fim, agora encerrando esse nosso novo bloco, de reflexões, para o feedback, uma vez que o nosso feedback é pensando no futuro e não pensando no passado, para ficar remoendo o passado, você pode estabelecer um novo prazo para conversar com a pessoa. Ao encerrar sua conversa, já pode ir definindo quando será o próximo encontro. Poxa, olha só, isso aqui não ficou legal. Isso que você fez nessa reunião não ficou legal. Então vamos voltar a conversar daqui a 2 semanas para saber como que você vai ter sido nas 2 próximas reuniões. Você está meio atrasado. Vamos conversar para saber como que vai ser o seu comportamento no fim da próxima semana, se você está conseguindo resolver as situações, o que eu posso te ajudar. Ou seja, o seu feedback não precisa ser focado só no passado. Pensa no futuro e com data, de maneira bem específica, com datas. E por fim, eu acho essa parte muito interessante, confirmar o alinhamento, junto com terminar com humildade. Bem, talvez você pense que explicou tudo da melhor forma, está muito claro o que a pessoa tem que fazer, mas talvez não, talvez você tenha errado. E a pessoa, na condição de liderado, talvez fique com um pouquinho de vergonha de perguntar para você, e aí? Dá para repetir? Porque eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Então tenha você a simplicidade de perguntar se a pessoa entendeu. Pede para ela repetir, vê se é isso mesmo, você entendeu o que eu quis dizer, o feedback, o que ficou na sua mente, o que ficou na sua opinião do que eu te disse. Porque você escutar a pessoa já é um processo educativo, inclusive, para ela. Porque ela começa a colocar nas palavras dela a situação. E por fim, de maneira mais humilde ainda, você pode terminar com um apoio. Ao invés de ser simplesmente aquela pessoa que dita o que está errado, dita a situação que tem que ser modificada, você pode perguntar para ela, e aí, o que eu posso te ajudar nisso tudo? O que eu posso fazer para a gente conseguir resolver essa situação mais rápido? Entende que agora não é você apontando o dedo, é você aqui, ó, junto com a pessoa para resolver essa situação? E talvez a pessoa até diga assim, não, pode deixar, eu mesmo consigo resolver isso. Mas ela vai sentir muito mais confiança em você. E essa confiança vai abrir portas, começa devagarzinho a abrir portas para os próximos feedbacks serem muito melhores. Bem, espero que você tenha gostado dessas dicas aqui. Ainda tem outras coisas que eu preciso te falar, como o que você precisa esperar do feedback. Nem sempre a gente vai terminar um feedback com um sorriso e tá tudo bem. A gente pode aprofundar nesse diálogo e principalmente também o que você não deve fazer ao dar feedback. Eu não vou falar tudo nesse vídeo aqui para não ficar muito grande, mas no próximo vídeo a gente vai aprofundar nessas outras etapas. O que esperar e o que não fazer no feedback. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, líder. Um abraço, tchau, tchau!